Olá, tudo bom? Hoje vamos falar sobre tendências da construção civil. Você que ainda não me conhece, meu nome é Helder e esse é o canal Engenhalizando. Fique com a vida que a gente já volta. Antes de falar sobre o tema do vídeo, eu quero dizer para vocês que o nosso canal agora tem uma página no Instagram, a página Engenhalizando. Você pode ir lá curtir a nossa página que nós vamos colocar lá informações sobre o canal e sobre engenharia civil e outras engenharias e também tecnologia. Também o nosso e-mail permanece o mesmo, você já está vendo aí embaixo o nosso e-mail aparecendo. Bom, a construção civil ela precisa se renovar, se reinventar, principalmente por conta das crises financeiras que o nosso país ele vem sofrendo ao longo de alguns anos e agora se agravando por conta da crise sanitária, né, de saúde mundial. Falando sobre isso, quais são as coisas que a engenharia civil e a construção precisa melhorar para que tenha esse fôlego após retomada da economia? É o seguinte: a necessidade muito grande de inovação tecnológica na construção civil. Hoje a gente vê técnicas construtivas que não são mais cabíveis de serem utilizadas, principalmente aqui no nosso país, que é uma das maiores economias do mundo. Tem informações de que está entre a oitava e décima economia, então, de mais de 200 países, e o Brasil é o décimo. Então não é possível que a gente continue com trabalhos e com formas de construção arcaicas que trazem prejuízos financeiros, prejuízo para o meio ambiente, que atrapalham o curso, né, da inovação. E existem muitas técnicas construtivas que são utilizadas em outros países e que muito pouco têm sido exploradas no Brasil, mas que precisam ser mais bem exploradas, inclusive até para diminuir esses custos, que algumas ainda são mais caras do que as técnicas convencionais que a gente conhece no nosso país, mas que precisam ser exploradas pelas empresas para que venha ter rapidez e uma construção mais sustentável e mais econômica. Bom, entre elas, a gente pode destacar o uso de drywall, de steel frame. Você está vendo aí uma imagem onde mostra uma estrutura em steel frame. Tem steel frame e light steel frame, que são duas coisas parecidas, só que light seria estrutura de concreto de aço leve, que é light steel frame, e a outra que você está vendo agora é a steel frame, onde a gente seria a mesma estrutura, só que não é um aço leve, é um aço mais comum, normal. Então, é uma das tecnologias construtivas que ajuda na modularização, porque de outra forma, isso também ajuda futuramente até mesmo para uma reforma que as pessoas precisem fazer nas suas casas. Estruturas modulares são muito mais rápidas e algumas delas muitas das vezes também mais leves do que as atuais, fazendo com que as fundações sejam mais baratas, né? Porque se a construção é mais leve, a fundação tende a ser mais barata. Além dessas duas técnicas construtivas, existem também a técnica construtiva chamada wood frame, que é parecida, exatamente parecida, porém, em vez de usar aço, se usa madeira. Entretanto, é uma técnica que necessitaria de muito corte de madeira. E aí as empresas precisariam ter fazendas onde se plantam árvores apropriadamente para isso. Talvez seja um pouco mais caro e para que ela também não haja desmatamento das florestas. Mas é uma outra técnica construtiva modular, que eu particularmente não acho interessante, mas existe. Existe também a técnica construtiva chamada de painel de EPS. Se vocês ainda não conhecem essa daqui, onde o núcleo da parede ela é de isopor com telas de aço eletrosoldadas, e essas telas elas têm um papel estrutural e são modulares também, onde você muito rapidamente consegue montar a casa ou a construção e simplesmente após isso você vai fazer o acabamento de reboco.
também muito rápido, e eu acho uma das técnicas, dentre as que eu falei, uma das melhores. Inclusive, é o tema do artigo que eu estou escrevendo no meu TCC. Eu posso até falar depois, dar continuidade sobre o que a gente vai focar, mas é uma técnica muito boa, que já é utilizada em países como a Itália, que foi onde começou, na década de 1980, e é muito leve e, com certeza, consequentemente, isso tem efeito na fundação, o que torna a construção mais barata. Bom, então, um dos focos da inovação na construção civil é para que se reduza custos, porque quando a empresa ela consegue reduzir custos sem perder qualidade, sem perder o foco principal de atender às exigências do mercado, isso influencia em melhores lucros, porque quanto mais barato é para se fazer algo de modo que mantenha-se a qualidade, isso faz com que seja mais rentável. Então, as empresas que entraram em crise e que precisam melhorar, isso é uma informação, um foco que precisa ser tomado de toda a construção civil de um modo geral. O outro foco que é importante que seja uma tendência para a construção civil é o foco na sustentabilidade, tanto econômica quanto financeira, ou melhor, quanto ambiental. Porque hoje em dia não dá mais para que se pense simplesmente no lucro sem pensar na questão ambiental, porque um exemplo é o que a gente está vivendo hoje. Por conta de agressões ao meio ambiente, a gente tem visto as calotas polares se derreterem, o nível do mar aumentando, as questões de saúde mundial. Isso é consequência do mau uso do ser humano com os recursos naturais. Então é importante que a sustentabilidade faça parte também do foco para a tendência da construção civil. O outro que eu coloquei aqui, o intuito também da inovação tecnológica é o foco na produtividade, melhorar a produtividade. Hoje, no Brasil, existem atualmente aproximadamente quase 8 milhões de unidades habitacionais a menos, ou seja, é um déficit que já deveria existir essas casas. E por que muitas pessoas não conseguem ter as suas casas? Muitas vezes por questões financeiras, porque realmente é um bem muito caro para a condição da maioria da população. Então, se a empresa ela consegue diminuir custos e melhorar seus lucros, pode conseguir uma redução de custos de modo que seja possível criar casas, no caso, de interesse habitacional social. Inclusive pode ser um instrumento para até investimento tanto público quanto privado. Bom, então esse é o tema que eu gostaria de falar para vocês hoje, que é sobre a inovação tecnológica e os tópicos, os intuitos, né, de inovar tecnologicamente. Só recapitulando tudo: reduzir custos, né, fazer construções mais sustentáveis, mais leves, foco na sustentabilidade ambiental e financeira e a questão de melhoria da produtividade. Então é essa a informação para hoje. Eu espero que você tenha gostado. Curte aí o nosso vídeo, compartilha, passa para os seus amigos. Até mais.